Olá, a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e que bom que você está aqui, que bom que você separou esse momento para estar ouvindo esta mensagem. Hoje nós temos uma mensagem de Deus para a tua vida que tem o título A Ausência do Pai. E eu creio que Deus vai falar com você. Mas eu gostaria também de pedir para você que você curtisse este vídeo, que você compartilhasse com a sua rede de amigos, seu ciclo de amigos, para que assim muitas pessoas possam ser alcançadas por essa palavra e possam também ser abençoadas pelo Senhor. Vamos para a mensagem. Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e o versículo 11, nos diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Jesus ele sempre ensinou as pessoas de uma forma muito simples, de uma forma muito objetiva. Ele usava histórias, chamado aqui parábolas, para poder ilustrar realidades profundas, para ensinar a respeito do reino de Deus, do caráter de Deus, da condição do homem. E esse texto aqui contando sobre o filho pródigo, que tem 3 personagens: o pai amoroso, tem o filho esbanjador, o filho pródigo, que é o filho mais novo, e no final do texto também aparece o personagem do filho mais velho. Eu li só uma parte do texto, porque hoje eu gostaria de falar sobre a ausência do pai. E esse texto, Jesus ensinando as pessoas que estavam à sua volta, ensinando os seus discípulos, de certa forma confrontando também a religiosidade daquela época. E Jesus traz então algumas verdades muito profundas através desse texto. O texto nos diz que este jovem ele decide sair da casa do pai. Só que este pai, falando aqui do amor de Deus, falando do Pai eterno, do nosso Deus, ele é um pai que ele cumpre com as suas responsabilidades. Ele é aquele que supre a necessidade do seu filho, ele é aquele que faz aquilo que é necessário para que o seu filho esteja bem. Ele tem o que comer, ele tem o que vestir. Dentro do texto você percebe que o pai é um pai amoroso, um pai afetivo, e ele supre todas as necessidades deste filho. No entanto, o texto diz que este filho mais novo se aproxima do pai e diz: olha, eu não quero mais viver na tua casa, eu não quero mais se sujeitar, a estar aqui sob os seus cuidados, sob a sua autoridade, mas eu quero viver a minha vida, eu quero tomar as minhas decisões, eu quero caminhar segundo a maneira que eu penso que eu devo fazer. E é interessante notar nesse texto que este pai amoroso, esse pai que cumpre com as suas responsabilidades paternas, ainda assim este pai, ele tem uma postura onde ele não questiona este filho, mas o texto vai nos dizer, a história vai nos dizer que ele permite que o seu filho parta para viver segundo o que ele acha o que é certo. Ilustrando aqui sobre a nossa liberdade. Nós somos livres para tomar as nossas decisões. Nós podemos decidir não querer estar mais na presença do Pai. E esse texto diz que esse jovem vai
para uma terra longínqua, ele vai viver de forma inclinada às suas paixões, viver segundo aquilo que ele acha que ele deve fazer, satisfazendo os seus desejos, os desejos do seu coração. E ele parte naquela ilusão de que estar longe do Pai, estar distante do Pai, sem estar ali sujeito à autoridade deste Pai, seria muito melhor e ele poderia realizar os desejos do seu coração. E ele sai, vai viver esta vida, vai viver esta experiência, e muitas pessoas elas também agem dessa maneira. Pessoas que têm tudo na presença do Pai, que as suas necessidades são supridas, que a sua família é abençoada, que seus filhos são abençoados, mas por ilusões, eu sempre digo que o inimigo ele é o vendedor de ilusões, ele vende uma ilusão. Até mesmo Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, Jesus está ali sendo tentado por Satanás e ele mostra todos os reinos da terra e ele diz, olha, se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Ele vende então as suas ilusões e muitas pessoas abraçam essas ilusões e esse jovem, ele tem a ilusão de que longe da presença do Pai, na ausência do Pai, seria muito melhor. Mas a história diz que com o passar do tempo, ele vai gastando tudo aquilo que ele tinha, vai gastando o seu dinheiro, o dinheiro que ele tinha recebido como herança, com as prostitutas e as meretrizes, como o filho mais velho diz nesta passagem. E depois de viver todas estas experiências, ele então começa a passar fome. Naquele lugar chegou um tempo de fome, um tempo de escassez, e ele começa a ter ou padecer necessidades. Ele já não tem mais o alimento, ele já não tem mais como suprir as suas necessidades, porque ele havia perdido tudo devido àquela condição, àquela situação em que se encontrava. E agora o texto diz que ele vai até um dos cidadãos daquela terra e aquele cidadão dá a ele os seus porcos para que ele pudesse apacentar. E quando ele está apacentando aqueles porcos, ele sente necessidade pela sua fome de comer aquilo que os porcos estavam comendo. E o texto diz que ninguém lhe dava nada. A ilusão vai sendo quebrada com o tempo. Esta ilusão de estar longe do Pai, na ausência do Pai, acharmos que isso vai suprir a necessidade do nosso coração, vai suprir aquilo que são os nossos sonhos, nossos desejos. Com o tempo que vai se passando, a gente vai entendendo que é uma pura ilusão. Esse jovem vai viver uma experiência amarga, uma experiência de sofrimento, porque ele não quis mais viver na presença do Pai, ele não quis mais se sujeitar aos princípios que o Pai estabeleceu, mas ele queria viver da maneira dele. Certa ocasião também passei por algumas experiências essas onde eu já não queria mais viver da maneira do Pai. Eu queria viver segundo aquilo que desejava o meu coração. E foi experiências frustrantes, experiências que não trouxe nada que me edificou, nada que me abençoou, mas pelo contrário trouxe feridas, trouxe tristeza, trouxe vergonha, trouxe humilhação, e tudo aquilo que esse jovem está vivendo de humilhação, de sofrimento, de passar necessidades, de estar no fundo do poço, essa é a realidade que muitas pessoas se encontram. E também em certas ocasiões da minha vida foi situações em que eu me encontrava, porque criei uma ilusão de que na ausência do Pai eu poderia resolver, eu poderia fazer, que segundo a maneira que eu pensava era a maneira certa, e os jovens, os adolescentes, muitas vezes agem dessa maneira, achando que o pai está errado, achando que a mãe está errado e que a sua maneira de pensar, de agir é a maneira certa. E o texto diz que ele se encontra agora
em miséria, ele está passando necessidade e ninguém lhe dava nada. E eu quero que você entenda através dessa mensagem que viver longe da presença do Pai é uma ilusão. Talvez um dia você estava na presença do Pai, você tinha suas necessidades supridas. Há muitas pessoas que elas, depois de um certo tempo, longe do Pai, elas vão perceber a mesma coisa desse jovem, que na presença do Pai era muito melhor. Há pessoas que saíram da presença do Pai cheio de sonhos, cheio de ilusões, dizendo, não, eu vou viver dessa maneira, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não quero mais viver na casa do Pai, eu não quero mais viver na presença do Pai, mas eu vou viver da minha maneira. E hoje, depois de passar um certo tempo, a ilusão foi se quebrando e a realidade hoje é uma realidade de sofrimento, é uma realidade em que o seu coração está cheio de angústia e nessa situação em que se encontra, uma situação desesperadora que pensa até mesmo em tirar a sua própria vida, porque perdeu tudo, perdeu a paz, perdeu a alegria, já não sente mais o desejo até mesmo de viver. Mas eu quero dizer algo para você. Se você descobriu que longe da presença do Pai, se você já entendeu que longe da presença do Pai não dá certo, assim como esse jovem decide sair da presença do Pai, ele também decidiu voltar para a presença do Pai. Você pode tomar essa decisão. Você pode, assim como decidiu sair, você pode decidir voltar. Eu sei que o nosso coração ele é orgulhoso, o nosso coração não quer reconhecer erros, o nosso coração ele é obstinado. E em muitas ocasiões nós não se dobramos, nós não aceitamos a correção, mas é importante a gente entender que o orgulho não leva a lugar nenhum. Se você já entendeu que longe da presença do Pai não dá certo, volta para Ele. Volta para a casa dele, volta para a presença dele. Esse Pai, ele é o Pai amoroso, ele é o Pai perdoador, ele é o Pai que está ali todos os dias, à frente da sua casa, olhando para os horizontes, esperando o retorno do seu filho, para que ele pudesse então, assim, abraçar, beijar e restaurar a sua vida. Que você possa entender que longe da presença do Pai, a ausência do Pai, é o pior mal que nós podemos viver. Na ausência do Pai, as coisas vão de mal a pior. As coisas para dar certo da nossa vida precisam de um detalhe, a presença do Pai. Na presença do Pai, nós seremos abençoados. Na presença do Pai, você pode recomeçar com Ele que vai dar certo. Que a graça de Deus, a presença de Deus na sua vida será o suficiente para que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, para que as coisas possam dar certo na tua vida. Vamos orar? Gostaria de orar. Se você está longe da presença do Pai, tome uma decisão. Volte para a presença do Pai, que o Pai quer te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta mensagem. Quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que aqueles que ouvem esta mensagem, então, porventura, tomaram uma decisão de se ausentar do Pai, de viver a sua vida segundo o teu coração, viver segundo os desejos da sua carne, e hoje se encontram, Senhor, em dificuldade, entenderam que essa experiência, esta ilusão de estar longe da casa do Pai, da presença do Pai, é algo que só trouxe destruição. O inimigo ele é um vendedor de ilusões e ele leva as pessoas ao engano, leva a tentar viver as suas ilusões e no final é morte, é destruição, é vergonha, é humilhação. Mas nós cremos no Teu amor incondicional, nós cremos que se nós nos voltarmos para o Senhor, assim como nós viramos as costas para o Senhor, mas no tempo que nós nos voltamos para o Senhor está de braços abertos, como um Pai amoroso para receber os seus filhos.
Por isso, Pai, que esta vida que ouve esta mensagem, que tome essa decisão de voltar para a presença do Pai, para a casa do Pai, que em nome de Jesus, a graça do Senhor, a presença do Senhor, em nome de Jesus, venha fortalecer esse coração, que ele possa vencer esta batalha, esta guerra, de sair da ilusão para vir para a doce realidade de estar na Tua presença. Que o Senhor fale a este coração, que o Teu Espírito Santo envolva com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.